Olá, para você que caiu de paraquedas nesse vídeo, seja bem-vindo a este canal sobre animes e mangás. E hoje nós vamos fazer um vídeo de primeiras impressões do episódio 1 do anime Black Rock Shooter Downfall. Eu dei uma pesquisada bem rápida antes de ver esse anime e vi que é uma espécie de uma franquia, né? Black Rock Shooter é uma franquia. Essa temporada é a Downfall, o Amanhecer em Queda, ou a Queda de um Novo Amanhecer, enfim, Downfall. E, bom, eu não conheço essa franquia, nunca assisti nada sobre isso, mas eu vi esse trailer quando estava sendo anunciada a temporada de primavera do Japão e fiquei interessado, eu achei legal. E, pô, é um anime que eu vi que não tem muita gente falando sobre ele. E, enfim, vamos falar sobre o episódio, né? Já começa ali, basicamente com uma guerra acontecendo, né? Uma cidade totalmente destruída, né? E muitos robôs atacando tinha uma garota, na verdade eram 3 garotas, né? Que elas estão armadas, uma está em uma moto, outra está em uma espécie de um exoesqueleto. E elas estão ali lutando contra vários robôs. E uma delas pergunta, inclusive, onde está o Black Rock Shooter, né? A Black Rock Shooter, quando se precisa dela, né? E tá toda aquela luta acontecendo, muita ação, né? Os robôs estão vencendo eu diria que é uma resistência, né? Já que os robôs estão em maioria, então vamos chamá-lo de a resistência. A resistência está perdendo, né? E ao que parece acaba sendo ali derrotada. Depois disso, nós temos a nossa protagonista, né? Que é chamada de Imperatriz. Ela foi aparentemente vencida pelaquela garota que se chama de Lunatic. Né? E ela pergunta, poxa, por que a Lunatic pergunta para a protagonista, por que ela insiste tanto, né? Olha, você já perdeu, por que você insiste tanto? Por que você simplesmente não aceita o que está acontecendo, né? E aí a protagonista é como se desmaiasse, né? Como aparentemente ela desmaiou ali, perdeu de vez aquela batalha, né? Depois disso a gente tem ali, eu acho que talvez um time skipping. Eu ainda estou entendendo essa história, então se alguém souber, pode deixar aqui nos comentários, mas ao que parece é um time skipping, falando sobre esse projeto Artemis, que foi um projeto que colocava várias IAs, né, inteligências artificiais, robôs, para fazer ali, para fazer coisas, né, trabalhos para substituir os seres humanos, né, como é se pensado hoje em dia, como é um tema que é largamente discutido em obras de ficção, né? E essa tecnologia Artemis acabou fracassando, né? 20 anos depois, a tecnologia foi um fracasso, os robôs tomaram conta da humanidade, foram criadas, a Terra passou a ser uma carcaça de robô e existe um mar ali de destroços robóticos, onde os robôs o alimentam com seres humanos, né? Então, assim, foi o declínio total da humanidade, né? Em meio a isso aparece a nossa protagonista, que é a Imperatriz, e que aparentemente é também uma espécie de ciborgue, né, de IA, de inteligência artificial. Ela está tendo uma espécie de um sonho, né, ela está em um lugar escuro, depois ela começa a ver flashbacks talvez de um passado dela, começa a ver uma mansão em frente onde ela estava, e então ela acorda, ela está em uma espécie de uma cápsula de criogenia, né, e está ali cheia de um líquido, um líquido amniótico, né, ali para manter o corpo dela sob custódia. Então vários cabos, como se fosse realmente Matrix, né, para quem já assistiu Matrix, semelhante ali o que as pessoas ficam, né, aquelas cápsulas que as pessoas são armazenadas. Então ela acorda desse sonho, tira ali os cabos, né, e cai no chão ainda muito fraca, provavelmente, né, porque ao que parece ela passou 20 anos ali em criogenia, né, naquela cápsula. Então ela acorda muito fraca e cai no chão ali após tirar os cabos que estavam ligando ela aos aparelhos, né. Enquanto isso, aparece 2 irmãos, 2 crianças, eles estão explorando uma espécie de uma ruína, né? Eles estão, um deles, inclusive o garotinho, ele não tem um braço, é um braço robótico, uma prótese robótica, e eles estão procurando água, procurando comida, né? Eles contam que essa civilização já sofreu grandes perdas e eles têm uma espécie de um campo de refugiados, mas é um local mais distante dali, então eles estão procurando suprimentos para sobrevivência, né? E meio a isso eles acabam achando uma espécie de uma fenda, uma porta semi-aberta, e a nossa protagonista pede para que eles a libertem dali, né? E eles ficam até meio que em dúvida, né, sem saber o que fazer. Então é nessa hora que começa
eles começam a ser atacados por um robô, né, uma espécie de uma sentinela inimiga. Os robôs detectam a presença de seres humanos ali e vão diretamente atacá-los. E a nossa protagonista acaba ali salvando os garotos, né, entrando ali no meio. A menina deixa ela sair, né, abre a porta para que ela consiga sair. E ela acaba os ajudando então a fugir daquele local, né. Quando eles estão fugindo, aparece uma espécie de um quadriciclo, que é ali um robô que é compatível com a nossa protagonista, né, que chama ela de Black Rock Shooter. Diz que é um prazer servir novamente a Imperatriz, né. Então é um veículo ali programado para funcionar com o DNA ou com as características cibernéticas da nossa protagonista, né. Então os três ali, a protagonista e os dois irmãos, montam no veículo e saem ali no deserto, fugindo daquela legião de robôs que estão perseguindo eles, né. Durante essa fuga, eles acabam tendo ali, a gente acaba tendo ali mostrando um pouco do exército inimigo, certo? E uma cena que faz uma baita de uma referência a Star Wars, né? Assim, basicamente ali o exército de pessoas de branco, de androides de branco, né? Com a máscara amarela, né? Semelhante a algo bem anárquico, mas bem parecido ali com aquela formação que a gente via em Star Wars, né? Dos Stormtroopers. E a gente tem ali o que seria o líder deles, provavelmente, uma espécie de um Ken, de um boneco Ken, né, que ele está ali, estava abusando de uma mulher, de uma mulher humana, o que parece, e acaba matando a mulher. Depois a Fanatic, que era aquela loirinha que lutou com a nossa protagonista no início e a derrotou, ao que parece, vai avisar a ele ali que a Imperatriz retornou e que os sentinelas já estão atrás dela, né. Então depois disso sai ali o líder inimigo, ele dá um discurso, né, para os outros robôs, né, para que capturem a Imperatriz, de que eles estão iniciando uma nova guerra e que da importância de destruir os rebeldes, né? Depois disso a gente volta para a protagonista, ela acaba sendo ali cercada por uma espécie de um exército da resistência, né? Essas pessoas avistam ela e pede que ela pare a moto, eles vão ali conversar com ela, poxa, você é a Imperatriz, a gente tá procurando você, venha com a gente, deixa essas crianças aí, a gente tá servindo a causa que você iniciou há muito tempo, então a gente precisa que você venha conosco para nossa base para discutir os planos seguintes, mas a Imperatriz ela se nega a abandonar as crianças, ela decide levar as crianças até em casa, né? E o custo disso foi a destruição praticamente ali de toda a tropa que estava ali junto com aquele coronel, né? Que foi o líder daquele exército, ele se intitulou de o Coronel. Toda a tropa dele foi destruída, ele só sobreviveu apenas ele, né? Ele fugiu ali com o Jeep. E a nossa protagonista, a Imperatriz, estava levando as crianças para casa delas. Nesse meio tempo ela acaba batendo a moto, perdendo o controle, e eles voam. E ela consegue usar uma espécie de um poder telecinético, né? Que atrai as crianças para perto dela e consegue proteger eles do impacto da queda, né? Muito semelhante ali com Star Wars, né? Com a força, né, do Star Wars. Pelo menos eu achei. Esse anime, pra mim, é uma baita referência a Star Wars em tudo aí. Que claro que tem essa pegada mais de tecnológica, tal, de robótica. Star Wars não é tão ligado a isso, é mais ligado em outras, é mais ligado no espacial. Mas eu achei que tem muitas referências de Star Wars se você parar pra pensar. Enfim, a Imperatriz salva os moleques ali de uma queda iminente e ela acaba se lembrando de mais outro dos poderes que ela tem, né? Ela consegue absorver, ao que parece, partes desses androides. Ela absorve o poder do androide e com isso ela consegue recriar, transmutar armas muito poderosas com aquela energia que ela absorveu, né? Então ela absorve ali uma carcaça de um androide que ela acabou de derrotar, cria uma arma gigantesca, uma railgun gigantesca e dispara contra uma sentinela gigante que estava vindo atrás dela, né? Esse tiro foi um tiro muito forte, mas a sentinela não havia morrido ainda, né? Ainda era capaz de disparar mais um tiro a sentinela. Então chega nesse momento mais outra garota que está com uma espécie de um automóvel que vira um exoesqueleto, que vira braços de exoesqueleto para que ela lute, né? E me parece ser a garota que estava aparecendo desde o início, né? Que estava chamando pela Black Rock Shooter. E ela disse, poxa, Imperatriz, enfim eu te achei, né? E aí a gente acaba tendo então o final do primeiro episódio. Basicamente, pessoal, como eu já falei, eu sou um leigo sobre essa franquia. Nunca tinha visto nada sobre Black Rock Shooter. Estou começando do zero agora com esse Downfall. Eu achei assim interessante o primeiro episódio.
quero ir acompanhando até o momento em que eu me sentir motivado a assistir isso. Eu quero assistir. Não sei se vou trazer sempre aqui para o canal, né? Se eu tiver um apoio mínimo de vocês, eu continuo trazendo. Mas é isso. Se eu trouxer mais episódios, vai ficar aí um feedback de uma pessoa que é leiga na série. E eu convido vocês então a assistir junto comigo. Você que nunca assistiu Black Rock Shooter, vamos descobrir juntos se essa série é boa, se não é, e o que tem por trás dos segredos desse anime. Mas é isso. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço. Valeu!